súmulas, STJ Direito Tributário Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante Súmula 100, é devido o adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante na importação sob o regime de benefícios fiscais à exportação, BFIES. Adicional de tarifa portuária súmula 50. O adicional de tarifa portuária incide apenas nas operações realizadas com mercadorias importadas ou exportadas, objeto do comércio de navegação de longo curso. Benefícios fiscais súmula 640. O benefício fiscal que trata do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, reintegra, alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou reexportação para o estrangeiro. Certidão negativa de débito na operação de drawback. Súmula 569. Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, se já apresentada a comprovação da quitação de tributos federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de drawback. Compensação súmula 212. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. Asterisco, a primeira sessão, na sessão ordinária de 11 de maio de 2005, deliberou pela alteração do enunciado da súmula N 212. Redação anterior. Decisão de 23 de setembro de 1998, de 2 de outubro de 1998, PG 250. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar. Súmula 213. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Súmula 460. É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Súmula 461. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Súmula 464. A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária. Contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA. Súmula 516. A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, Decreto-Lei N1101970, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas leis ENS 77871989, 82121991 e 82131991, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS. Contribuição para financiamento da Seguridade Social. Súmula 276. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da COFINS, irrelevante o regime tributário adotado. Súmula cancelada a primeira sessão, na sessão de 12 de novembro de 2008, ao julgar a AR 3.761/PR, determinou o cancelamento da súmula 276 do STJ. Súmula 423, a contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis. Súmula 584. As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, primeiro, da Lei N. 82121991, não se sujeitando à majoração da alíquota da COFINS prevista no art. 18 da Lei N. 1068420003.
Contribuições sociais. Súmula 499. As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e SENAC, salvo se integradas no outro serviço social. Crédito tributário. Súmula 622. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Súmula 436. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Súmula 446. Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Súmula 509. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Súmula 555. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, e, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Denúncia espontânea. Súmula 360. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Depósitos. Súmula 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Execução fiscal. Súmula 560. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. Imposto de renda. Súmula 598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Súmula 627. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula 125. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda. Súmula 136. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda. Súmula 184. A microempresa de representação comercial é isenta do imposto de renda. Súmula 215. A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda. Súmula 262. Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. Súmula 386. São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Súmula 447. Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.
Súmula 463, incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo. Súmula 498, não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Súmula 556, é indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de 1°/1/1989 a 31 de dezembro de 1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6º, 7ª, b, da Lei N. 77131988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei N. 9.250/1995. Súmula 590, constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência do imposto de renda, em caso de liquidação de entidade de previdência privada, a quantia que couber a cada participante, por rateio do patrimônio, superior ao valor das respectivas contribuições à entidade em liquidação, devidamente atualizadas e corrigidas. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Súmula 160, é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Súmula 397, o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Súmula 399, cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Súmula 614, o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir em débito desses tributos. Súmula 626, a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, primeiro, do CTN. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Súmula 585, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Súmula 68, a parcela relativa ao ICM inclui-se na base de cálculo do PIS. Súmula cancelada a primeira sessão, na sessão de 27 de março de 2019, ao julgar a questão de ordem nos RSPs 1.624.297/RS, 1.629.001/SC e 1.638.772/SC, determinou o cancelamento da súmula 68 do STJ. Súmula 94, a parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do fim social. Súmula cancelada a primeira sessão, na sessão de 27 de março de 2019, ao julgar a questão de ordem nos RSPs 1.624.297/RS, 1.629.001/SC e 1.638.772/SC, determinou o cancelamento da súmula 94 do STJ. Súmula 152, na venda pelo segurador, de bens salvados de sinistros, incide o ICMS. Súmula cancelada a primeira sessão, na sessão de 13 de junho de 2007, ao julgar a questão de ordem no RESP 73.552/RJ, determinou o cancelamento da súmula 152 do STJ. Súmula 20, a mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICM,
quando contemplado com esse favor o similar nacional. Súmula 49. Na exportação de café em grão, não se inclui na base de cálculo do ICM a cota de contribuição, a que refere o art. 2. Do Decreto-Lei 2.295, de 21 de novembro de 86. Súmula 71. O bacalhau importado de país signatário do GATT é isento do ICM. Súmula 80. A taxa de melhoramento dos portos não se inclui na base de cálculo do ICMS. Súmula 87. A isenção do ICMS relativa a rações balanceadas para animais abrange o concentrado e o suplemento. Súmula 95. A redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados ou do imposto de importação não implica redução do ICMS.